Espiritismo sem mistério. Olá, estamos iniciando o programa Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos. E é muito bom nos reunirmos mais uma vez, estudando essa bela obra. Você poderá estar conosco, poderá conhecer nos programas anteriores tudo que nós já comentamos, já fizemos várias leituras, comentários das perguntas de Allan Kardec. Falamos no programa anterior sobre a lei de adoração e hoje estaremos entrando numa outra lei, um novo assunto para vocês. Para quem não me conhece, eu sou Solange Saman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange! Olá, queridas irmãs, queridos amigos! O Livro dos Espíritos não para e nós estamos numa parte muito importante que fala sobre as leis morais. Nós sempre recordamos aqui que as leis morais, a terceira parte do Livro dos Espíritos, foi ampliada depois por Allan Kardec no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Cada uma das partes do Livro dos Espíritos, Kardec transformou depois em uma obra autônoma, que é também conhecida como obra básica, seja o Livro dos Médiuns, seja o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Essas 4 obras são desdobramentos da primeira obra, que é o Livro dos Espíritos. Então agora nós estaremos trabalhando, como o nome está dizendo, uma lei muito importante, no capítulo 3º da terceira parte. A Solange vai mostrar para nós o nosso primeiro slide. Isso, e vamos lembrar que essa parte das leis morais, elas se desdobrou no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Evangelho é como se fosse uma continuação, mas uma exploração mais detalhada dessas leis morais. E aqui nós vemos o nosso primeiro slide. A terceira lei, o terceiro capítulo fala da lei do trabalho. Se são leis morais, a lei do trabalho está dentro dela. E você vê aí a imagem mostrando vários ambientes, várias circunstâncias em que o homem trabalha. Sejam os que trabalham no campo, na colheita, na semeadura, na pesca, os que trabalham no escritório, os que trabalham nas engrenagens, nas empresas, nos empresários. Em toda parte, o trabalho está marcando a realidade humana. E esta pequena imagem, ou estas imagens pequenas, tem apenas o sentido de figurar como isso vai exigir de todos os que vivem na Terra uma ação, uma necessidade de agir para a sobrevivência e para a melhora. Então, dentro desse aspecto, a primeira coisa que nós vamos encontrar nas perguntas de Kardec, em cada capítulo, logo no início, é a curiosidade de saber se aquela lei que ele está denominando, no caso, a lei de trabalho, se o trabalho realmente é uma lei natural, é uma lei da natureza, ou é apenas uma necessidade temporária, ou não faz parte da lei natural. E vamos então observar aquilo que é a primeira questão referente a esse tema no próximo slide. Vamos ver? Trata-se da pergunta 674. A necessidade do trabalho é uma lei da natureza? Precisamos trabalhar por uma lei que está regendo todas as pessoas? Kardec está interessado em saber se a necessidade de trabalhar é uma lei, ou se é apenas uma exigência de uma sociedade que não tem o que fazer, então põe todo mundo para transportar pedra, construir parede, para ocupar o tempo. Vamos ver o que os espíritos respondem? O trabalho é uma lei natural e, por isso mesmo, é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque aumenta suas necessidades e seus prazeres. Olha como os espíritos, eles não apenas respondem Kardec, eles aumentam com a sua resposta a abrangência de como nós devemos interpretar. Todos nós precisamos trabalhar, é uma necessidade, é uma lei da natureza. Porém, quando o homem cria a civilização, quando ele está em convivência, ele vai aperfeiçoando sua maneira de viver, seus modos de agir, ele vai criando necessidades. Porque a civilização obriga o homem a trabalhar mais, para que ele tenha tudo aquilo que ele está ambicionando.
e para que ele também possa desfrutar dos prazeres que o avanço científico, as conquistas tecnológicas lhe permitirão. Você se lembra de um tempo em que você não precisava de garagem na sua casa, porque não havia muitos veículos na rua. Você não tinha... Eu me lembro quando criança, nem todas as casas tinham campainha. Às vezes, Solange, as casas tinham uma campainha que era um botãozinho, que você apertava e soava lá dentro uma cigarra, fazia pé. E a molecada gostava de andar com um palito de dente, um palito de fósforo, apertar a campainha, prender o palito, quebrar e sair correndo para a campainha ficar tocando. Olha essa safadeza de moleque, né? Então você vê que não eram todas as casas que tinham, porque as pessoas estavam acostumadas a gritar o nome ou bater palma e alguém atender. Houve uma época em que os carros não tinham trava na porta. O único veículo que tinha trava, Solange, era o Fusca, que era a alavanca de abertura da porta, você punha ela para frente e a porta não abria pelo lado de fora, mas não havia travinha. Depois começaram a surgir algumas travinhas, depois as travas tiveram que ser mais sofisticadas, porque os ladrões começaram a cobiçar o carro. Olha as necessidades. Mais recursos, mais ambições, mais carência e mais furtos e mais problemas. Aí precisaram aumentar os cárceres, começar a tipificar determinados tipos de infrações que antes não havia. A sociedade, a civilização vai se complicando, vai se complicando, vai se complicando, e as pessoas precisam trabalhar mais para conseguir. E por falar em Fusca, que eu sei que você conheceu ou já teve um, é aquela história, né? Havia uma propaganda que dizia: Fusca, você ainda vai ter um. Então, houve um momento em que o Fusca deixou de ser fabricado. Deixou, não podia mais fabricar, porque as coisas estavam buscando, as empresas buscando outros modelos, aquele era um modelo antigo, ultrapassado. E depois de um certo tempo, quando todo mundo ainda sentia saudade do Fusca, a Volkswagen resolveu reviver o Fusca. Só que o que aconteceu? Todo o arsenal de peças, fabricantes que haviam se construído para fornecer aquele modelo, tudo aquilo que aquele modelo precisava na linha de montagem, tinham se desmobilizado. Não existia mais quem fabricava o farol daquele jeito, quem fabricava a borracha para pôr na porta daquele jeito, quem fabricava os botõezinhos, o acendedor de o ligador de para-brisa, o acendedor do farol. Eles não fabricavam mais. Então o que eles fizeram? Fizeram uma versão de um Fusca moderno que custava o olho da cara. Porque a fama do Fusca era ser um carro popular. Volkswagen, quer dizer, o carro do povo. Então, como o Fusca já não tinha mais como fazer, porque todo mundo que antes se congregava para fabricar aquele modelinho já não podia mais, porque não tinha mais o que fazer, eles iam perder dinheiro, foram fabricar outras coisas. E agora não podiam mais voltar a fabricar as pecinhas para compor todo aquele carro. Complicações, né? E então o Fusca moderno morreu na praia. Alguns compraram, o Fusca custava mais de 100 mil reais, um Fusca igualzinho, feio, só que moderno. E quem que ia pagar isso, né? Ninguém ia querer gastar uma nota que dava para comprar um carro muito mais potente, mais bonito, mais moderno, para ter um arremedo do que fora o Fusca do passado. Então você vê que a civilização vai criando problemas e as pessoas começam a ficar cada vez mais presas ao trabalho. E você tem que ter um trabalho, dois trabalhos, três trabalhos, porque quando a gente era criança, eu sei que você também passou por isso, quando muito você ia na escola. E se você ia mal em alguma matéria, contratava um professor particular. Mas depois, com o advento da competitividade, então os pais começaram a tirar o filho da escola. Tinha curso de inglês, curso de espanhol, tinha natação, tinha escola de dança, tinha a escola de música, tinha que fazer tal coisa, equitação, escotismo, e a criança ficava que nem uma barata tonta, indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para se modelar, para ser competitiva. E para cada uma dessas coisas tem que pagar a mensalidade, tem que pagar o professor. E depois cursinhos que você tem que fazer para acessar o vestibular.
E N situações que foram sendo colocadas devido a esse progresso da civilização. Os celulares. Antigamente você tinha um celular que era como um tijolo, era um negócio desse tamanho quando foi lançado. Eram poucos os que tinham, custava muito caro. Mas com o passar do tempo, os celulares se popularizaram. Hoje todo mundo tem um celular. Só que o que acontece? Não basta você ter um celular hoje. Por quê? Daqui a alguns... você tem que renovar isso com frequência, porque ele fica desatualizado, ou você não consegue mais colocar os programas que você estava habituado no seu celular, no seu computador. Então você tem que estar sempre renovando. E isso exige de você mais trabalho, mais empenho, comprar coisas novas, renovar a aparelhagem. Então, isso não é que exige, todo mundo quer. Uhum. Então, por todo mundo querer aquilo, isso exige que a pessoa tenha que ter um poder aquisitivo maior para comprar. É um processo de escravização, não resta dúvida. É uma hipnose que lançam, e a televisão faz muito isso, ela lança a tentação. E a pessoa acaba comprando a tentação e se esforçando para ter. Então, os espíritos estão explicando. A lei do trabalho é natural. Você, para comer, precisa plantar. Para que você tenha aquele recurso mais fácil. Para vestir, você precisa plantar os materiais que vão se transformar depois no fio, no tecido. Para você ter comida, você precisa, às vezes, criar aquele tipo de animal que vai depois ser transformado em alimento. Então, todas estas coisas não nascem sozinhas. Porque se você deixar para ir encontrar à toa pela rua, você vai ter que andar muito e vai conseguir pouca coisa. Você já notou que você quase não encontra nenhum pé de milho nascendo sozinho no vão de uma calçada? Não é mesmo? Você não encontra isso. Quando você encontra uma goiabeira que está aí brotando em algum lugar, você pode ver que quando chega a hora da frutificação, você não consegue ver nenhuma goiaba madura. O povo já comeu a goiaba verde. E só os passarinhos lá de cima vão pegar essa goiaba mais madura. Às vezes elas apodrecem porque estão muito altas e estouram no chão. Gambá, passarinho, se divertem. Mas você precisa ter, se você quer ter a fruta, se você quer ter o arroz, não nasce pé de arroz na calçada. No meio-fio onde a água corre, não nasce. Você tem que plantar. E tem que plantar em grande quantidade, porque o arroz é tão pequenininho. Você precisa de muito arroz. Então você vê, né? É necessário fazer as coisas para que você tenha um sustento. Porém, muitas vezes, a sociedade vai criando problemas, criando ambições, criando prazeres e vão complicando a nossa vida. Essa é a resposta dos espíritos. Mas nós temos a questão seguinte, que a Solange vai pôr para a gente. Não se deve entender pelo trabalho senão as ocupações materiais? Kardec tem essa dúvida. Ele quer dizer, veja só, a gente sabe que trabalho é carregar pedra, carregar tijolo, levar plantações, fazer colheitas. Essas são ocupações materiais. Porém, a gente deve entender como trabalho somente ocupações materiais, essas ocupações que lidam com a matéria. Vamos ver a resposta dos espíritos. Não. O espírito trabalha como o corpo. Toda ocupação útil é um trabalho. Para os espíritos, também o trabalho não é apenas aquilo que produz matéria, seja em dinheiro, seja em bens, que multiplique essas vantagens econômicas. Para os espíritos, trabalho é tudo aquilo que for útil, toda ocupação que é útil. Então eu costumo sempre perguntar para as pessoas quando estamos nesse tema: conversar é um trabalho? É um trabalho você conversar, bater papo? Pode não parecer, porque muitas pessoas dizem: você não faz nada na vida, só fica conversando, você não produz nada, quais são os bens que você produz? Então, os espíritos estão dizendo: para que você considere aquilo um trabalho, é preciso que aquilo que você esteja fazendo seja útil. Então, quando você conversa, aprendendo ou ensinando, você está fazendo uma coisa útil. E isso, diante da lei do universo, é considerado trabalho. Você não ganha dinheiro, você não vai ter nada imediatamente a recompensar o seu esforço, mas é trabalho.
Escutar alguém que está precisando desabafar, é um trabalho? Você não faz nada, você fica ouvindo, sim, nossa, é verdade. Você está dando chance para a pessoa ficar aliviada. Mas isso é trabalho? Se for algo necessário e útil para alguém, os espíritos consideram um trabalho. Agora, fazer fofoca, ficar falando da vida alheia, assistir novela, ficar comentando a história da novela sem aprender nada com isso, isso é trabalho? Também não é. E fazer coisas que não são úteis, mesmo que você seja remunerado para isso. Você ganha para fazer uma coisa que não é útil para ninguém. Isso é trabalho? Pode ser trabalho para o ser humano que tem que pagar a sua hora, mas para Deus isso não é trabalho. Não está sendo útil. Nada vai se aproveitar daquilo. Então veja só que conceito, né? Toda ocupação útil é um trabalho para os espíritos, para a lei do universo. Então quando você acusar alguém de inútil, só porque essa pessoa é pobre ou não ganha dinheiro como você, tenha cuidado, porque às vezes ela está trabalhando mais do que você. E a ocupação útil é o quê? É você orientar mentalmente uma pessoa, você vibrar por ela, você orar desejando coisas boas. Então, é o trabalho do espírito. Você fazer uma leitura, gastar seu tempo estudando, para você não vai ganhar nada quando terminar no fim do livro, mas aquilo é uma ocupação útil. Você estará se modelando. E para os espíritos isso é um trabalho. Então pense nisso. Antes de fazer qualquer acusação, tendo em vista apenas aquela história de você não ganha nada, você não tem nenhum valor na Terra, pode ser que ele tenha mais valor do que você. Porque ele pode estar fazendo coisas úteis que nem de longe você pensa em fazer. Isso é muito importante que a gente perceba. E aí, Solange, quer comentar mais alguma coisa? Está perfeito, exatamente. Toda ocupação útil, ela é um trabalho. E é uma observação bem diferente daquilo que nós imaginávamos, né? Porque nós temos essa ideia de que trabalho é um trabalho, aquele que você recebe uma remuneração, esse é um trabalho. Mas que muitas vezes, se nós estivermos ajudando alguém em uma determinada situação, você vai cuidar de um velhinho, você vai no asilo cuidar de uma criança, ou num orfanato, cuidar de uma criança, qualquer atividade que você se dedique de uma forma útil é um trabalho. Isso é muito bonito, porque esse leque, ele se amplia muito mais e tem um conceito muito mais belo, porque vai além dessa questão de você receber por aquilo que você está fazendo. Então, nós vemos que é uma visão muito mais amplificada. Muito mais fraterna, muito mais divina. Porque você vai ser considerado um trabalhador mesmo quando você não ganhe nada. Mas por que você está fazendo algo de bom? Por alguém. Às vezes até por você mesmo. Só que não vai ser remunerado na moeda humana. Vai ser remunerado nos valores divinos. Isso é muito importante. Então agora nós vamos dar continuidade na questão seguinte, vamos ver? Por que o trabalho é imposto ao homem? Né? É uma lei da natureza. Por que o homem tem que fazer essas coisas? Porque ele tem que trabalhar. Poxa vida, seria tão bom se a gente vivesse num lugar que não precisasse fazer nada. Aliás, nós já vivemos isso uma época, né? No paraíso. Adão e Eva não precisavam fazer nada. Estava tudo lá disponível. Tudo era livre. Não tinha IPTU, não tinha nada. Água, luz, estava tudo sossego. Agora então vamos ver por quê. Kardec está querendo saber como que agora nós temos que trabalhar. E essa é uma necessidade, é imposto ao homem. Vamos ver o que eles respondem. É uma consequência de sua natureza corporal. É uma expiação e, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Por isso, ele não deve seu sustento, sua segurança e seu bem-estar senão ao seu trabalho e à sua atividade. Aquele que é muito fraco de corpo, Deus deu a inteligência para isso suprir. Mas é sempre um trabalho. Observamos então uma coisa interessante. Isso também está dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Missão dos Espíritas, que é um subtítulo de um dos capítulos, em que nós estamos colocados na Terra onde estamos submetidos à expiação
do trabalho. Expiação. A palavra trabalho já é significativa, porque ela vem do latim, que é tripalium. Tripalium era uma construção de 3 pedaços de madeira cruzados, onde as pessoas eram presas para serem não executadas apenas, mas castigadas, chicoteadas. Então o tripalium, são 3 paus, dessa palavra originou-se a palavra trabalho, que mais ou menos tem uma mesma significação, né? Você vai ficar preso num negócio, vai sofrer todas as dificuldades para conseguir o recurso. Não é uma coisa agradável, gostosa, a maior parte das pessoas não gosta. Mas, de verdade, nós temos que passar por isso, por quê? Porque nós fomos colocados num mundo, o mundo de prova e expiação é um mundo onde o nosso corpo é denso, onde você não depende senão do seu esforço para comer, o seu corpo precisa ser sustentado, ele precisa de remédio, ele precisa de descanso. Então a natureza corporal exige que o homem faça coisas para proteger-se, para abastecer-se, para crescer e desenvolver-se. Portanto, para que isso aconteça, ele precisa se esforçar. E é então que ele está dizendo, isso é uma expiação, ao mesmo tempo, que é uma forma de aperfeiçoar a inteligência. Nossa capacidade de criar depende da dificuldade. Eu me lembro que eu ouvia de algumas pessoas com quem eu tinha uma necessidade de estar junto por épocas de aprendizado, em que eles diziam assim, a necessidade é a mãe da experiência. Ou seja, quando você precisa, você tem que sair experimentando, você tem que sair tentando, você tem que sair aprendendo, você tem que sair fazendo as coisas. Certa vez a gente visitava um presídio feminino e tínhamos contato com as presas. Durante vários anos nós fizemos essa tarefa. E nós descobrimos que dentro da cadeia elas faziam iogurte. Elas faziam iogurte, sabe como? Elas pegavam o leite e deixavam no sereno à noite. E o sereno caindo, segundo elas, produzia uma fermentação que no dia seguinte elas separavam o soro daquilo que ficou e elas tomavam o iogurte que elas produziam lá. E você vai ver que os que estão presos passam o dia inteiro inventando coisas. Ou inventando armas, ou inventando determinadas tarefas para eles poderem ocupar o tempo e arrumar um jeito de ser útil daquilo que eles precisam para diminuir suas dificuldades. As pessoas que ficam perdidas na mata, perdidas na floresta, perdidas em ambientes hostis, precisam improvisar, precisam saber fazer. Então a necessidade é a mãe da experiência e a inteligência se desenvolve quando a gente põe mãos à obra. Portanto, também essa é uma função. Já que nós estamos num planeta de prova e expiação, onde somos ainda espíritos muito atrasados, precisamos desenvolver a nossa capacidade intelectiva e é na dificuldade que isso acontece. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância da inteligência. Vocês já notaram que as pessoas que têm dinheiro, que têm abundância de recursos, o que elas menos gostam de estudar e de fazer alguma coisa? Eu não preciso trabalhar, meu pai é rico. Como se você não tivesse nada para fazer? Nada para crescer, nada para melhorar? Então você vê, você pode não ser necessitado porque seu pai ou você tem recursos abundantes, mas isso não livra você de ter que trabalhar, de desenvolver-se, não para comer, mas para se tornar um espírito melhor. Fala, Solange. Não, tá perfeito. E Kardec segue, deixa eu dar uma olhadinha aqui na próxima pergunta, na 677. E Kardec continua, por que a própria natureza provê todas as necessidades dos animais? Mas animal não precisa trabalhar, né? Olha Kardec aí apertando, porque Kardec os espíritos estão dizendo, não, vocês têm que trabalhar, vocês têm que aprimorar a inteligência, vocês têm que melhorar. Daí Kardec vem, bom, tudo bem, nós temos que passar por isso, mas por que os animais, a natureza provê para eles tudo o que eles precisam, o animal não precisa ficar trabalhando como nós? Nós não estamos falando dos animais domésticos, né? Porque os animais domésticos dependem de quem os domesticou. Mas na natureza, os animais, eles não têm supermercado, eles não têm feira, eles vão encontrando as coisas onde eles vão procurando e vão sobreviver daquilo que a natureza oferece, não é mesmo?
Parece que Kardec queria falar assim, se a natureza faz isso com os bichos, né? Por que não faz com a gente? Com a gente, né? Com a gente também, seria tão fácil. Vamos ver o que os espíritos respondem? Vamos lá. Vamos lá. Tudo trabalha na natureza. Os animais trabalham como você, mas seu trabalho, como sua inteligência, é limitado ao cuidado de sua conservação. Eis porque, entre eles, o trabalho não conduz ao progresso, enquanto que no homem ele tem um duplo fim. Um duplo fim que você vai ver no slide seguinte. Vamos ver essa dupla finalidade. A conservação do corpo e o desenvolvimento do pensamento, que é também uma necessidade e que o eleva acima de si mesmo. Quando digo que o trabalho dos animais é limitado ao cuidado de sua conservação, entendo o fim a que se propõem trabalhando. No próximo slide termina a resposta. Mas eles são, os animais, inconscientemente, e tudo provendo suas necessidades materiais, eles são agentes que ajudam os desígnios do Criador, e seu trabalho não concorre menos ao objetivo final da natureza, se bem que muito frequentemente vocês não descobrem o resultado imediato. Vamos pensar na abelha. Vem para mim aqui. Tinha pensado nisso. Vamos pensar. Ótimo, então fala, Solange, você tinha pensado? Pode falar. Vai lá. Não, pode falar. O que você tinha pensado? Fala para as pessoas que as pessoas querem ver você bonita. Quando eles estão dizendo aqui, que os animais trabalham, não é? Trabalham como nós. Só que de uma forma diferente. Os animais, apesar de eles trabalham para melhorarem a sua espécie, para sobreviverem também de uma certa maneira. O exemplo das abelhas é um ótimo exemplo disso. A gente vê que elas trabalham em conjunto para que a colmeia se desenvolva, para que cuidem da abelha rainha, e cada uma tem a sua função dentro daquela colmeia. E ao mesmo tempo, o que é bonito, que elas também contribuem para o desenvolvimento do ecossistema geral, porque as abelhas não trabalham apenas só para elas trabalham também para a natureza de uma forma ampla. Quando elas fazem a polinização, quando elas transportam o pólen de flores a outras flores, e elas fazem com que essas flores sejam polinizadas. Então tem várias atividades que os animais, as abelhas, os pássaros, quantos pássaros nós vemos na natureza que muitas vezes se alimentam de determinadas frutas, e quando eles engolem aquilo, quando eles põem para fora, quando eles defecam, eles soltam as sementes que eles engoliram, eles soltam em terrenos, em terras novas, e isso vai sendo, eles vão fazendo com que as plantas acabem caindo em outros tipos de solo e acabem renovando aquele solo. Então tem vários exemplos em que os animais trabalham também, não apenas para aquela comunidade, para a espécie deles, mas também ajudando nesse ecossistema. Essas lembranças que a Solange está passando envolvem não só as abelhas, mas todos os insetos. Nós não sabemos, por exemplo, o que uma barata faz, mas ela deve ter uma função importante nas nossas situações de sobrevivência. Mas os besouros, os outros insetos de diversos tipos, borboletas, minhocas, todos eles, ninguém fala assim, eu sou uma minhoca, hoje eu vou levantar porque Deus está esperando que eu faça a oxigenação do solo pelos tuneizinhos que eu produzo quando como. Não, ela não vai pensar assim. Ela apenas vai fazer o que ela foi programada para fazer. Na sobrevivência, ela tem que comer. Então os animais, eles estão fazendo aquilo que a sua inteligência instintiva na preservação da sua vida física e na multiplicação da sua espécie exigem deles. Porém, ao fazerem isso, eles concorrem com o equilíbrio da estrutura da natureza, na fecundação de outras plantas, no espalhar sementes, no ajudar na produção de outros tipos de recursos para os homens. Vamos encontrar, por exemplo, os homens primitivos se vestindo com a pele de animais que ou foram encontrados mortos ou foram mortos
para que a sua carne os alimentasse e eles pudessem vestir aquelas pelagens mais protetoras contra o frio. Então você vê, né, que todas estas coisas, os animais, eles não têm inteligência para produzir riquezas. Por isso que a natureza fornece para eles estas circunstâncias favoráveis, mas eles também trabalham no nível deles, sem terem consciência do que eles estão fazendo, mas eles cooperam com a ordem do universo. Por isso que a primeira parte da resposta, eu vou pedir para a Solange colocar o primeiro slide dessa resposta, é exatamente este sentido. Você vê ali, tudo trabalha na natureza, tudo. Não é só o ser humano que ganha dinheiro, na natureza tudo trabalha. Os animais trabalham como você, mas seu trabalho, o trabalho deles, com a inteligência deles, é limitado apenas aos cuidados da sua conservação. Eles precisam se manter. Eis porque entre eles não é o trabalho que conduz ao progresso, enquanto que no homem isso acontece. O homem trabalha e, como você vê, com o trabalho ele tem duas finalidades: conservar o corpo, porque ele precisa se alimentar e se proteger, e também desenvolver o pensamento, que é também uma necessidade para que ele se eleve acima de si mesmo, ele evolua. Então você vê que há ambiências diferentes, mas ambos trabalham. Animais, plantas, insetos, a natureza todinha trabalha. Imagina como trabalha o sereno, como trabalha o filão de água que penetra o solo, dissolvendo os minerais, conduzindo-os para o leito líquido e fazendo com que as raízes das plantas possam se abastecer dessas substâncias liquefeitas para que elas cresçam. Olha que interessante. As plantações humanas, antes de serem preparadas, precisam avaliar se o solo está favorável ou não. E às vezes é preciso colocar calcário, espalhar calcário para tornar o solo menos ácido, para facilitar determinada planta crescer. Nós aprendemos isso. A planta não sabe. Se você te colocar a semente num solo inapropriado, você vai perder sementes, não vai ter uma cultura exuberante. Mas se você aprender que aquele solo pode ser enriquecido com algum componente que você encontra na própria natureza, você fornece à semente um ambiente bom e ela cresce naturalmente. Por quê? Porque você entendeu o mecanismo. Mas a semente não sabe disso. Mas se ela tiver um ambiente adequado, ela vai nascer forte, robusta, vai produzir bastante. Então vejam só que interessante. Todas as coisas trabalham na natureza, né, Solange? É bonito. Nós estamos falando de animais, mas nós também, esses animais que nós estamos acostumados, né, de grande porte. Mas se nós pensarmos também nas bactérias, no microcosmo, não é? Bactérias, vírus, o nosso corpo, fungos, como eles trabalham, como... Pensa um pouquinho, Solange. Isso. Pensa um pouquinho. Quando você vai fazer um pão, uma massa, você põe o quê? Depois de amassar o trigo, o leite, o ovo, a manteiga, o sal, você põe o quê? Você mistura aquilo tudo com um pouquinho de um pozinho, um fermento, que geralmente nós temos hoje a possibilidade de ser um fermento químico, mas existem fermentos que são biológicos, são próprios da natureza. E o que acontece? Quando ele mistura ali, ele mistura com o açúcar da farinha. Oba! Tem açúcar, vou comer. E quando ele faz isso, ele vai produzir gás carbônico. E o gás carbônico vai inchar a massa. E a massa vai ficar macia, cheia de bolinhas. E quando você come aquela massa ou aquele pão, é macio, gostoso. E é o fermento que vem da natureza. Nós vamos ver, já aprendemos isso no nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, que existe uma simbiose nas raízes de certas árvores, com um micélio, com um fungo que cresce junto e ele sintetiza determinados elementos químicos que as raízes precisam. As raízes fornecem a ele a água e ele fornece à raiz aquele nutriente já diluído e os dois convivem e eles então vão se beneficiando mutuamente para o benefício final da espécie. Você vê quantos elementos existem na natureza. No nosso corpo físico nós temos milhares de bactérias, fungos que comem a gente. E nós convivemos também muito bem com alguns deles
E depois, quando nós desencarnamos, nós partimos, eles acabam consumindo todo o nosso corpo. Então é um processo de trabalho constante. Isso. Agora, veja só, nós vamos para a pergunta 678, que é aquela pergunta que a Solange vai ler agora na tela. Nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? Ou seja, na Terra é um planeta de prova e expiação. Mas e quando chegarmos em mundos mais avançados, ou se formos levados para lá, para analisarmos como é o tipo de vida e aprendermos? Esses mundos mais avançados, os homens que moram neles, também estão submetidos à mesma necessidade do trabalho? Oh, interessante. Não vejo a hora de mudar para Júpiter para ficar de férias. Imagina, você vai para Júpiter, o planeta mais avançado do sistema solar, para não fazer nada. Ora, que coisa inútil, pensamentozinho de mundo primitivo. Quem não gosta de fazer nada é quem é preguiçoso. Quem não gosta de avançar, de trabalhar, de ser útil, é gente de prova e expiação. Imagina, que nem nós, nosso ambiente. Quanto mais é avançado o espírito, será que ele também tem que trabalhar? Vamos ver o que os espíritos respondem. Olha lá. A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creiais com isso que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício em lugar de ser um benefício. Portanto, você imagina que quanto mais você subir, mais coisa para fazer. Menos coisa massiva, menos coisa de suar, menos coisa de músculo e cada vez mais coisa de pensamento, de sensibilidade, de sentimento, de ação no bem. E isso é um trabalho. Toda ocupação útil é um trabalho. Então você perceberá que quanto mais elevado é o mundo, mais tarefas sutis estão esperando pelas pessoas que moram nele. Porque o trabalho continua sendo uma regra, porém a natureza do trabalho é que muda. Num plano denso, o trabalho precisa ser pesado, porque precisa mudar a matéria. Mas no plano menos denso, onde a matéria já não é tão pesada, você não precisa trabalhar desta forma. Veja só, nós aprendemos na Revista Espírita de Allan Kardec que em Júpiter os espíritos podem manipular com o pensamento as plantas que crescem no muro. Ele pode plantar uma planta que seja uma trepadeira e quando ela chegou no tamanho que ele queira, ele ordena a trepadeira que pare, como se ela ficasse congelada. Ela não cresce mais do que aquilo. E ali ela floresce, ali, até a hora que ele diz, não, agora pode crescer mais um pouquinho. Então ela volta então a emitir os seus galhos dentro da natureza daquele mundo, até que ele diga, não, agora pode parar, deixa aí que eu quero que você fique desse tamanho. Ou seja, ele manipula com o pensamento, com o sentimento, com a beleza da sua espiritualidade, as coisas que estão à sua volta. A matéria da moradia onde ele vai viver, ele também plasma. Você vê então que coisas maravilhosas, mas ainda assim existe a necessidade do trabalho, não é? Não é, Solange? E falando de Júpiter, também tem uma passagem bonita em que nós vemos na Revista Espírita que os habitantes de Júpiter, eles se comunicam pelo pensamento. Imagina o alcance, você poder se relacionar com as pessoas apenas com o seu pensamento, trocando ideias. E tem uma passagem que Mozart, o espírito de Mozart, diz que estava meditando sentado numa flor. Então, são coisas que a gente não imagina, são possibilidades muito além daquilo que nós estamos habituados, mas que em mundos mais elevados acontecem. E que é importante nós sabermos, nós lembrarmos que o trabalho faz parte da lei natural. E onde quer que estejamos, o trabalho sempre estará presente. Como disse o André, só que de uma maneira, nesses mundos mais elevados, de uma maneira talvez mais sutil, mais elevada, mais ligada ao raciocínio, mais ligada ao sentimento. E é por isso, Solange, no trabalho que nós queremos voltar a você, como já fizemos no anterior programa, falando daquilo que está exigindo de nós um trabalho, que é o trabalho de amparar os nossos irmãos aflitos. Você vai ver algumas cenas que nós já mostramos, mas queremos que você não se esqueça, porque quanto mais frio vai ficando, pior será a situação deles. Veja só, lá na lei de adoração nós encontramos essa frase: aliviar os pobres e aflitos é o melhor meio de honrar a Deus.
E estas são imagens bastante tristes de pessoas que perderam tudo. E ali dentro daquela casa moravam pessoas, famílias. E você vai vendo o estado em que elas ficaram, o tamanho do entulho, o tamanho da enchente, a perda de todos os bens, roupas, móveis, sonhos, recursos, tudo transformado em lodo. Você vai ver essa imagem em que os próprios animais tiveram que buscar abrigo e tiveram que ser resgatados pelo trabalho de outros que estão ali ajudando. Trabalho. Ninguém vai fazer a água desaparecer com o estalar de dedo. E enquanto a água está alta, é preciso trabalhar dentro desse contexto com jet ski, com barcos, botes, helicópteros, devotamentos que são próprios do ser humano dentro das circunstâncias. Nós vamos ver, veja só, o tamanho da enchente, onde estão as pessoas, tentando encontrar alguma coisa, ou tentando ajudar alguém que esteja nessa situação tão aflita. Olha, quase na altura dos fios de alta tensão. Você vai ver também no próximo slide a imagem do posto de gasolina. Olha o teto do posto de gasolina, quase todinho debaixo da água. Esses postos de gasolina têm um pé direito bem alto por causa dos gases que estão ali, que precisam ser dissipados quando alguém vai abastecer, não pode explodir. E olha a altura, olha a altura. Imagine, gente, da noite para o dia, de repente a sua casa desaparecer por completo. Veja o próximo slide. Veja aí, você vai ver isto. Olha lá, essa era uma cidade. Ela ainda está com energia elétrica, as luzes dos postes estão acesas, mas ela não tem nada. Água, né, André? Não sei, parece que está embaixo d'água. Não sei, Solange, mas a imagem está distante, mas é onde moravam pessoas que não tem mais nada, que não tem mais casa. No próximo slide, você pode pular este, Solange. Nós vamos ver as pessoas que não puderam voltar para casa. Exato. Estão elas aí. E é isso que nós estamos lembrando a você. Nossa instituição em Campinas, a Sociedade Bezerra de Menezes, está com a tarefa de ajudar nossos irmãos do Sul, arrecadando recursos. E você poderá saber como ajudar-nos. E essa é uma tarefa nossa, lá de Campinas. Não tem nada a ver com a FEAL. Não estamos usando o nome da FEAL para pedir em nome da FEAL. Não. Nós estamos solicitando, em nome da Sociedade Bezerra de Menezes, da TV Alvorada Espírita, que você se interessando por aqueles que estão aflitos, se quiser trabalhar sendo útil, nós teremos no nosso canal recursos para que você saiba como fazer. Nós temos recebido doações em dinheiro e temos repassado para as instituições que você está vendo aí. A Associação Espírita Eurípides Barçanufo, lá em Eldorado do Sul, das cidades mais atingidas pela enchente. 95% da cidade ficou submersa. Não é que ficou molhada, não é que ela foi enchida, não, ela ficou embaixo d'água. 95%. Estamos enviando recursos para irmãos desta outra casa espírita, o Grupo Espírita Allan Kardec de Alvorada, na cidade, uma cidade na grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que também esse grupo está trabalhando junto com os aflitos, com os que perderam tudo. Para não perderem a esperança, lá estão as mãos dos nossos trabalhadores espíritas, ajudando aqueles que estão lá. E também enviamos recursos para a Igreja Evangélica do Porto de Cristo, em Guaratuba, no Paraná, do pastor Sandro Rocha, que está numa grande mobilização. Os evangélicos têm postos em várias igrejas no Sul e no Brasil inteiro, arrecadando roupas, comida, água, tudo aquilo que é necessário para eles levarem para lá. Então, caso você queira cooperar com a nossa atividade de arrecadação, entre nas nossas redes sociais, você vai ver aí na tela os endereços, a TV Alvorada Espírita, a Sociedade Bezerra de Menezes, tanto no Facebook quanto no YouTube, você verá e poderá ajudar com o montante que você quiser. E nós estaremos enviando para as instituições que nós já conhecemos, de pessoas que estão trabalhando com a miséria. Não estamos dando para governos, não estamos dando para instituições federativas que não estão ajudando o povo. Estamos fazendo contato com grupos espíritas que estão ajudando todos os tipos de pessoas, não só espíritas. E estes são os grupos que nós acabamos de citar aqui. Então, caso você queira ajudar, nossa instituição está também fazendo este trabalho. E nós estamos prestando contas. Já entregamos mais de R$50 mil
para as instituições do Sul, com o esforço dos trabalhadores da nossa instituição e a doação das pessoas que estão também querendo ajudar desta maneira. Se você está ajudando com roupa, agasalho, se você está sendo solidário por outros caminhos, ótimo, continue, faça a sua parte, mas não ache que acabou o problema. Porque quando encheu, todo mundo ficou apavorado. E depois quando esvaziou, e ainda não esvaziou de tudo, você acha que agora estão secos. Não, estão molhados e gelados, porque o frio está cada vez maior. Então pense nisso. E você é alguém que pode trabalhar. É a lei do trabalho. Toda ocupação útil, faça alguma coisa. Se quiser fazer doando recursos, não importa quanto, isso vai chegar àqueles que precisam. E nós contamos com você aqui na Câmara Geral. Você é um agente divino. Não deixe passar essa chance. É isso mesmo, contamos com todos vocês. Então, um grande abraço. Até o próximo. E até o próximo Espiritismo Sem Mistério. Tchau, gente. Beijão. Até lá. Espiritismo Sem Mistério.